Olá, meu nome é Lucas e eu vou apresentar o artigo Novo RMLSA com tonificação de circuito e ciente da qualidade de transmissão com baixa margem em redes ópticas elásticas, que foi aceito para publicação no SPRC de 2020. Uma extensão desse artigo ainda foi desenvolvido e aceito para o Globecon 2020, uma das maiores conferências de redes do mundo. Embora tenha relação, este artigo não está totalmente direcionado com a minha tese, que visa a eficiência energética em redes ópticas. Então vamos lá. Este é o sumário da minha apresentação. Começamos pela introdução e motivação do problema do artigo. Em seguida, tem uma rápida representação gráfica do estabelecimento de um circuito óptico. Apresenta os trabalhos relacionados, seguida da proposta do artigo. E por fim, apresenta a avaliação do desempenho do algoritmo proposto, seguida das considerações finais. Bem, com o crescimento do tráfego da internet nos últimos anos, a literatura e a indústria buscou desenvolver tecnologias com maior capacidade de transmissão. As redes ópticas elásticas, as EONs, surgem como uma solução promissora para suportar a crescente demanda de tráfego e atender às redes de alta velocidade. Em uma rede óptica, o circuito óptico é o canal no qual os dados são trafegados. A margem de um circuito óptico é a diferença entre a qualidade de transmissão, QoT, e o limite no qual o sinal é considerado recuperável. Normalmente, a literatura EON mede a QoT por meio de duas maneiras: com modelos de alcance máximo transparente ou por meio de modelos baseados na relação sinal-ruído óptico e nas imperfeições da camada física. Com o primeiro, pode-se acontecer duas coisas: ou a não garantia de um desempenho de QoT adequado, apresentando altos níveis de BER, que é bit erro rate, ou ocorrer um superprovisionamento dos recursos, que seria o baixo valor de BER. Por outro lado, com modelos OSNR, segundo caso, leva-se em consideração muitos outros aspectos, tais como alcance transparente do sinal, imperfeições físicas, interferência e degradação do canal, o que podemos considerar que é um modelo mais real. Portanto, explorar eficientemente todos os fatores físicos que contribuem para a alocação de um caminho óptico é um desafio interessante e o objetivo desse estudo. Podemos enumerar 4 contribuições que este artigo tem. Primeiro, realizava a avaliação das margens de QoT em algoritmos RMLSA tradicionais. Segundo, mostrar o superdimensionamento adotado pela literatura atual. Terceiro, definir as margens mínimas que devem ser adotadas para o estabelecimento de novos circuitos. E, por fim, propor um novo algoritmo RMLSA com tonificação de circuito e ciente da QoT com baixa margem. Aqui temos uma representação do problema RMLSA das EONs. O estabelecimento de circuitos em uma EON requer a reserva de recursos espectrais. A escolha dos recursos que serão aplicados ao novo circuito constitui o problema RMLSA. Para estabelecer um circuito óptico, é necessário resolver o problema RMLSA. O problema RMLSA pode ser dividido em 3 partes, que podem ser solucionadas em sequência. A primeira parte é o problema de roteamento, representado pela figura A. Define a rota do circuito na rede. A segunda parte, representada pela figura B, é a escolha do formato de modulação que será aplicado ao circuito. Isso normalmente depende do tamanho da rota e dos efeitos não lineares da fibra. Por fim, a terceira parte, representada na figura C, é a escolha da frequência óptica para alocação. Para isso, essa frequência deve ser a mesma em toda a rota para todas as fibras. A escolha correta de todos esses parâmetros constitui o problema de engenharia de tráfego em redes ópticas elásticas. Algoritmos de engenharia de tráfego que consideram modelos que medem o OSNR são considerados mais próximos da realidade. O OSNR de um circuito é medido de acordo com a equação 1, em que temos a densidade espectral da potência do sinal sobre a soma do ruído ASE e os efeitos não lineares da fibra. No caso, a densidade espectral da potência do sinal pode ser calculada como a razão entre a potência e a largura de banda do circuito óptico. O ASE pode ser definido como mostra a equação 3, onde NL representa o número de spans do link L ao longo da rota R usado no circuito I. Gamp é o ganho óptico o ganho amplificado
e F é o fator de emissão espontânea, onde H é a constante de Planck e V é a frequência da luz. Já os efeitos não lineares é definido pela equação 4, onde GLNLi é a potência não linear de um único span do link L, que pode ser calculado pela equação 5, onde J é o circuito vizinho no link L, BI é a largura de banda do circuito I, BJ é a largura de banda do circuito vizinho J, ΔFI é o espaçamento da frequência central entre os dois caminhos ópticos I e J, gama é o coeficiente de não linearidade da fibra, beta 2 é o parâmetro de dispersão da fibra e alfa é a atenuação de potência da fibra. Bem, essa tabela apresenta os limiares de SNR e de distância adotados na literatura. Para cada modulação tem sua capacidade, seu alcance máximo transparente e o limiar de OSNR. Circuitos abaixo desse limiar não possuem QoT adequado. Aqui apresentamos os trabalhos relacionados com este estudo. O primeiro trabalho, de Alexandre Fontinelli, propõe um algoritmo RMLSA que reduz a degradação de QoT de circuitos já estabelecidos. Ele faz a adoção de uma margem de OSNR fixa na fase do estabelecimento do circuito. Já o segundo trabalho do mesmo autor propõe um algoritmo que aloca faixas de espectro que causem menos interferências na QoT dos circuitos já estabelecidos na rede. Por último, o trabalho de Ítalo Brasileiro propõe um algoritmo que adapta o nível de modulação do circuito, fortalecendo e reduzindo as interferências causadas por novos circuitos. A proposta deste trabalho tem como objetivo entender os efeitos das margens de QoT no estabelecimento de novos circuitos e avaliar as margens utilizadas em algoritmos que medem o QoT baseado na distância. Entendendo essas margens, elaboramos um algoritmo RMLSA que utiliza a tonificação de circuitos e é ciente da QoT com baixa margem. Para a primeira parte, analisamos os principais cenários com alcance máximo transparente utilizados pela literatura. Separamos em 7 cenários, sendo os 2 últimos apresentados neste estudo para testes. Essas são as considerações da rede utilizadas na simulação: tamanho de slot de 12,5 GHz e banda de guarda de 25 GHz, 5 simulações com 95% de intervalo de confiança, 5 tipos de requisições com 10.000 chamadas, modulações BPSK, QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM e 64QAM, e utilizamos o simulador NS e as topologias USA e Paneuro. Esses são os parâmetros da camada física usados na simulação. Nota-se que esses valores são bem diversos na literatura e, portanto, utilizamos os mesmos valores utilizados nos artigos relacionados do Alexandre. Apresentamos a avaliação dos diferentes limiares de distância para os formatos de modulação da tabela dos cenários. O eixo X apresenta os cenários considerados. Ambas as topologias foram analisadas e a carga escolhida foi de 300 Erlangs. O gráfico à esquerda apresenta o percentual de circuitos sem QoT adequado, de acordo com o modelo OSNR. Observamos que os cenários 1 e 2 não apresentam caminhos ópticos sem QoT aceitável, ou seja, todos os caminhos ópticos alocados na rede tinham um QoT aceitável. Ou seja, os valores de alcance máximo transparente desses cenários são adequados. Para os demais cenários, onde o valor de distância aumenta, alguns circuitos já são estabelecidos sem QoT aceitável. Tudo isso demonstra o superdimensionamento de alguns cenários, como é o 1 e o 2. No gráfico à direita, temos o valor de OSNR excedente do limiar médio para cada cenário. Tendo em vista que os cenários 2 e 3 são os mais adequados na margem, a margem mais adequada para ser utilizada está entre 1,5 a 2 dB. Uma vez encontrada essa margem ideal, propomos um algoritmo RMLSA chamado LMCI. O algoritmo tem como objetivo a criação de circuitos mais resistentes, que apresentam maior tolerância às interferências da camada física, ao mesmo tempo em que propõe uma margem adequada no estabelecimento de novos circuitos. Este é o fluxograma do algoritmo proposto.
A cada chegada de uma requisição, intera-se entre a melhor modulação e a menor rota, k igual a 1. Calcula-se o número de slots dessa modulação. Verifica-se então se é possível realizar uma tonificação, ou seja, usar uma modulação mais robusta sem modificar o tamanho do canal. E então ele tenta alocar o circuito com os parâmetros escolhidos. Caso não seja possível, verifica-se uma rota maior, né, aumenta-se o K, e aí se terminando o K não deu certo, segue para uma modulação mais robusta, e aí diminui-se o M. Se em nenhum caso der certo, bloqueia-se a requisição. Na avaliação de desempenho, as simulações foram realizadas com o objetivo de avaliar o desempenho do algoritmo LMCI em comparação com 3 algoritmos da literatura: FFDIS, tradicional, KSP-FF baseado no limiar de distância, e RQOTO e SAI, que são da literatura. Uma avaliação preliminar deve ser feita em todos os algoritmos para encontrar os limiares fixos de cada algoritmo. No eixo X, temos o valor de limiar do algoritmo e no eixo Y, a taxa de bloqueio para cada topologia. No RQOTO, o valor de alfa adotado foi de 0. Este foi o que apresentou os melhores resultados nesse cenário de simulação. Para o algoritmo SAI, seu parâmetro fixo é representado pela largura de banda, no qual, numa determinada largura de banda, o algoritmo toma uma ou outra decisão. A largura de banda que apresentou os melhores resultados foi de 300 gigabits por segundo. No caso do algoritmo LMCI, utiliza-se o percentual no qual a margem deve ser excedente. Adotamos 2,5% para a topologia UEC e 0,5% para a topologia PAN, e conforme mostra o gráfico, os melhores resultados do gráfico. Agora, vamos apresentar os resultados de simulação e a comparação dos algoritmos. A primeira métrica que avaliamos é a média de SNR excedente do limiar. Esse valor apresenta a margem mínima em média adotada nos circuitos estabelecidos na rede. Observa-se que os algoritmos FFDIS e LMCI apresentam margens próximas dos valores apresentados lá na avaliação dos limiares de distância. Enquanto para os demais algoritmos, esse valor é muito alto ou muito próximo do limiar, o que mostra um superdimensionamento ou um baixo dimensionamento. Dessa forma, o LMCI mostra valores adequados de margem. Já esses gráficos apresentam a taxa de bloqueio de banda dos algoritmos. Quanto menor, melhor o algoritmo. Observamos que o algoritmo LMCI apresenta os melhores resultados frente aos algoritmos comparados, apresentando um ganho de até 98% para o algoritmo RQOTO e em média 33% melhor que os algoritmos FFDIS e SAI em ambas as topologias. Por fim, apresentamos a métrica de tempo médio de atendimento da demanda. Essa métrica mede o tempo médio que o algoritmo RMLSA leva para tomar uma decisão, seja ela de atender ou bloquear a demanda. Obviamente, o algoritmo FFDIS é o mais simples e a sua complexidade é bastante baixa. Entretanto, o algoritmo LMCI obtém um desempenho próximo e em torno de 2 milissegundos em média. Isso acontece pois o algoritmo evita percorrer todas as modulações da rede devido à sua tonificação, adiantando a avaliação no laço das modulações consideradas. Como conclusão, temos que este trabalho estudou as margens de QoT adotadas na alocação de circuitos ópticos em algoritmos RMLSA. Mostramos que em muitos casos a literatura subutiliza o canal óptico utilizando margens de QoT superdimensionadas. Também apresentamos como explorar eficientemente esses fatores para contribuir na elaboração de técnicas mais eficientes no desenvolvimento de soluções de engenharia de tráfego. Propomos um novo algoritmo RMLSA que categoriza as margens mínimas que devem ser adotadas para o estabelecimento de novos circuitos, tendo como base sua degeneração esperada e o impacto que ele causará nos circuitos ópticos já estabelecidos. E no final, os resultados da simulação mostraram que o esquema de margem dinâmico proposto, associado ao fortalecimento dos circuitos ópticos, apresentam melhores resultados que os algoritmos da literatura,
que propõem uma margem mais justa e que avaliam a QOT por meio de alcance máximo transparente. É isso, gente. Obrigado.